Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. A pergunta jurídica que me foi feita na semana com maior intensidade, especialmente nos últimos 2 dias, é a seguinte. Presta atenção. Pergunta jurídica. Professor, o Poder Judiciário pode suspender o prazo de validade de um concurso público? Isso está sendo colocado especialmente pela visão de alguns aprovados diante de determinados concursos públicos que não estão nomeando ninguém por razões de dificuldade financeira, por razões de dificuldade de gestão, por inúmeras razões, e vieram me perguntar se era plausível ajuizar uma ação para pedir ao Poder Judiciário que suspenda, durante o período conturbado, o prazo de validade do concurso. Veja, o concurso público tem prazo de validade estabelecido na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37, inciso 3 da norma constitucional. O artigo 37 diz que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e municípios obedecerá aos princípios, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então a Constituição estabelece o prazo de validade de até 2 anos e só fala em prorrogação. A Constituição não fala em nenhum momento sobre a possibilidade de suspender esse prazo de validade do certame. Não existe norma autorizante que permita a possibilidade de suspender o prazo de validade de um concurso. Espero que você esteja entendendo a celeuma. Vamos para um caso concreto. Imagine que você tem, digamos, o concurso do procurador do município de João Pessoa com prazo de validade de 2 anos. Aí o concurso tem prazo de validade de 2 anos. No primeiro ano, a prefeitura para de nomear os aprovados no concurso alegando dificuldade financeira. E aí se quer que o Poder Judiciário aproveite esse momento de caos da Procuradoria Municipal e diga o seguinte, enquanto a administração pública não puder nomear por dificuldade financeira, ou por dificuldade de gestão, ou por qualquer outra dificuldade, o prazo de validade constitucional do concurso de 2 anos estabelecido no edital não corre, ele fica suspenso. Imagine que essa dificuldade dure 1 ano. Então você tem 1 ano de suspensão do prazo de validade do concurso. E a partir do 2º ano, lapso temporal, recomeça a contagem do prazo de validade por mais 1 ano. Então veja, o prazo de validade do concurso foi de 2 anos, mas num lapso temporal de 3, porque no meio você teve 1 ano de suspensão. Isso é possível? Isso é plausível? Nós podemos fazer isso? O Poder Judiciário pode fazer isso? É possível ou existe plausibilidade de uma ação judicial pedindo a suspensão de determinado certame com esses argumentos? Já disse que a Constituição Federal não fala em possibilidade de suspensão do prazo de validade de concursos públicos. O certame tem prazo de validade de até 2 anos e aí nós temos efetivamente a possibilidade de prorrogação por igual período. Se a administração escolheu fazer o concurso em 1 ano, pode prorrogar por 1. Se a administração escolheu fazer o concurso em 2 anos com prazo de validade, pode prorrogar por mais 2 e assim sucessivamente. Não há possibilidade de suspensão. O Supremo Tribunal Federal chegou a tratar do tema há muito tempo atrás, especialmente numa jurisprudência de 2004. O recurso extraordinário 419.013 entendeu que a administração pública não está autorizada a suspender o prazo de validade de concursos públicos. O que aconteceu na época com a decisão do Supremo? Um autor, nesse caso o autor de ação judicial, entendeu que havia prejuízo para ele em relação a um determinado concurso porque decretos suspenderam a nomeação do cargo para o qual ele estava aprovado. É preciso lembrar sempre que em 2004 a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não entendia a possibilidade de direito subjetivo à nomeação nas hipóteses atualmente existentes. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Mas, em 2004, vigia a jurisprudência única tanto do STJ quanto do STF à época, que entendia que a aprovação em concursos públicos gerava mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação sob qualquer hipótese. Mas o autor daquela ação disse para o Supremo o seguinte em grau de recurso extraordinário. 2 decretos suspenderam aqui as nomeações no concurso para o qual eu estou aprovado. Então, durante o tempo do decreto suspendendo as nomeações,
Não é justo que o concurso público tenha seu prazo de validade escoando, correndo, contando. Então, eu quero que, nesse caso, enquanto a administração estiver impossibilitada de nomear o cargo para o qual eu estou aprovado por conta de decreto, também o prazo de validade do concurso esteja suspenso, porque não faz sentido correr o prazo de validade do concurso com decreto impossibilitando a nomeação dos candidatos aprovados nos cargos e a administração pública está impossibilitada de nomear e, ao mesmo tempo, o concurso tem prazo de validade correndo. Parece bastante justo o pleito do autor que levou o problema via recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo entendeu que não há norma constitucional que permita a suspensão do prazo de validade do concurso, razão pela qual ele não deve acontecer. Então, em 2004, o Supremo disse que concurso não tem prazo de validade suspenso. Então, nós temos, nesse caso, a Constituição Federal que não trata de suspensão de prazo de validade de concurso e temos uma jurisprudência bem antiga do Supremo que tratou do tema e que entendeu que decreto que suspende as nomeações por parte da administração para determinado cargo público não tem o condão de suspender o prazo de validade do certame. Então nós temos, juntando essas informações, que o Poder Judiciário, a meu ver, não pode suspender o prazo de validade de concursos porque não existe norma que autorize essa medida. Óbvio que a depender do juiz e a depender da fundamentação, eu não duvido que saia uma sentença suspendendo o prazo de validade do concurso, considerando os princípios constitucionais, especialmente da eficiência. Mas se você for fazer uma interpretação literal, uma interpretação direta da Constituição Federal, conjugado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora antiga, você vai chegar à conclusão que o Poder Judiciário não está autorizado por lei a suspender prazo de validade de concurso. Tanto é verdade que existe uma PEC, a PEC 2 de 2019, é uma PEC que tem o objetivo de modificar o artigo 37, fazendo inserir nesse artigo 37 o parágrafo 13º, que tem como objetivo suspender o transcurso do prazo de validade de concurso público na hipótese de o poder público suspender as nomeações por falta de recursos financeiros. Abre-se, portanto, via projeto de emenda à Constituição que visa obrigatoriamente alterar texto constitucional, abre-se a via de suspender prazo de validade de concurso apenas se demonstrada a impossibilidade de nomeação por parte da administração por falta de recursos financeiros. Veja o que diz o artigo 37 com a redação que quer lhe dar a PEC 2 de 2019. O artigo 37 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 37, aquilo que eu já li, inciso 3º. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, até aí tudo bem, observado o disposto no parágrafo 13º. E o parágrafo 13º diz o seguinte: na hipótese de o poder público suspender as nomeações de aprovados em concurso público por falta de recursos financeiros, o transcurso do prazo de validade do concurso será automaticamente suspenso até o retorno das nomeações, quando o prazo voltará a transcorrer. Existe, portanto, PEC no sentido de permitir, pelo menos na hipótese de insuficiência de recursos para nomeação, que se suspenda o prazo de validade de concurso. Essa PEC tem parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça pela sua constitucionalidade nos seguintes termos finais: a suspensão do transcurso do prazo de validade de concurso, enquanto perdurar a ausência de verba para a nomeação dos aprovados, é plenamente justificável, em vista da economia de tempo e de recursos públicos que proporciona. Nesse contexto, evitar a necessidade de realização de novo concurso, com o consequente dispêndio de recursos e tempo, corresponde à melhor alternativa para atender o interesse público. Além disso, a medida também se mostra justa por respeitar as expectativas e anseios de candidatos aprovados que têm suas nomeações proteladas por circunstâncias que fogem às suas responsabilidades. Então, na minha visão, não é possível o Poder Judiciário, nesse caso,
suspender prazo de validade de certame, sob nenhuma justificativa, uma vez a ausência de lei, seja norma constitucional, seja norma infraconstitucional, que o autorize, mas a boa notícia para quem entende que essa possibilidade atende o princípio da eficiência, eu também entendo, embora exista ausência legal nesse sentido, nós temos, nesse caso, a possibilidade da PEC 2 de 2019, no sentido da possibilidade da suspensão do prazo de validade apenas na hipótese de não ter recursos financeiros à administração para promover a nomeação dos aprovados. E aí, aprovada a PEC, o Poder Judiciário vai analisar efetivamente a sua constitucionalidade, certamente isso chegará ao Supremo em algum momento, e aí, via Poder Judiciário, de repente existem outras hipóteses de suspensão do prazo de validade do concurso. O que nós temos atualmente é uma jurisprudência do Supremo, embora antiga, dizendo que o prazo de validade do concurso não se suspende. Então, a resposta é essa, bem simples, mas existe PEC aí com novos horizontes para essa possibilidade de suspensão de prazo de validade. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo, todas as vezes que eu subir vídeo novo você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.